Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Amados, iremos então dar aqui continuidade à nossa meditação sobre o sermão escatológico, né, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, que a gente deu início semana passada em Mateus capítulo 24. Nós vimos até o verso 28, né? A gente viu aí sobre então Jesus falando a respeito da destruição do templo, vimos o Senhor Jesus falando sobre o princípio das dores e também sobre a grande tribulação. Hoje nós iremos ver do capítulo 20, do versículo 29 até aí o versículo 51, finalizando assim então o capítulo 24. Só para relembrar rapidinho, né, o que a gente viu o Senhor Jesus falando a respeito da destruição do templo, os discípulos admirados com aquela grande construção e tudo mais. O Senhor Jesus deixou bem claro que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado, né? Quando Jesus falou sobre o princípio das dores, ele falou de coisas ali, tem essa expressão, não é o fim, mas é o começo, né? É o princípio das dores, porque tudo aquilo que ele falou, aquilo que deve acontecer, guerra, rumores de guerra, falsos cristos, fome, terremoto, epidemias, tudo aquilo não era em si o fim, mas o começo. E o entendimento que nós temos, né, do que a Bíblia tem nos ensinado a respeito desses sinais, é que, primeiramente, que esses sinais não são sinais para que nós possamos marcar data para o retorno de Cristo, mas são sinais que, que nos fazem lembrar que em breve ele voltará. É para isso que servem os sinais. É para evidenciar, deixar claro que ele virá. Não é para marcarmos datas. Outra coisa que nós aprendemos também é que esses sinais eles vão se intensificando ao longo do tempo. Quanto mais se aproxima o retorno do Senhor Jesus, né, esses sinais eles vão subindo em uma ordem crescente. Crescente, ele vai aumentando, 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 até chegar no ponto em que então o Senhor Jesus retornará. Para os irmãos terem ideia, a questão de terremotos, né? Nossa, os irmãos fizeram uma pesquisa aí, os irmãos vão ver na internet, que os números de terremotos ocorridos no mundo eles vêm aumentando de forma crescente e alarmante, né? Eram poucos e aí foram cada ano passando, o tempo passando, e os terremotos vão se intensificando. Assim também em relação aos outros sinais que o Senhor Jesus tem falado aqui que nós vimos, as guerras, rumores de guerras, as epidemias, a fome, então tudo isso vem se alastrando cada vez mais. Então, lembrando, é um sinal não para marcarmos data, mas um sinal que nos faz lembrar que em breve ele voltará. Ok? Nós vimos também ele falando da grande tribulação, né? Uma grande perseguição e sofrimento da qual não haverá. Nunca houve e nunca haverá jamais. Só vai acontecer uma vez e mesmo assim será abreviado por amor aos eleitos. Nós vimos, por exemplo, do versos 15 em diante, ele falando aí a respeito da grande tribulação. Ele falou do abominável da desolação, né, que é o anticristo. Ele até fala, Daniel já falou a respeito dele. Durante a história a gente já viu que muitos falsos cristos têm surgido, anticristo também, né? Mas não é o anticristo escatológico. O que Daniel falou, a gente viu que se cumpriu ainda antes do Senhor Jesus, naquele período intertestamentário entre os dois testamentos, conhecido como os 400 anos de silêncio, quando Epifânio ele profanou o templo. Ele foi então ali um anticristo, trouxe grande sofrimento e tudo mais. Mas ele não era o anticristo escatológico que ainda vai surgir. Então essa grande tribulação, embora tenha havido os momentos na história de grande dor e sofrimento para o povo de Deus, mas essa grande tribulação escatológica, ela ainda não aconteceu. Ele falou também sobre que por amor, né, Deus iria abreviar por amor aos eleitos, por amor aos eleitos, perdão, irmãos, Deus iria então abreviar esses dias. Falou também a respeito que irão surgir, né, falsos cristos e falsos profetas. Então é uma das coisas que a gente vem vendo aí com muita frequência, a falsa religião, falso evangelho, né, falso Cristo, é o que mais se tem em nossos dias e vem aumentando cada vez mais. Infelizmente, a gente olhando o cenário evangélico brasileiro, por exemplo, a gente vê que, infelizmente, está uma situação difícil, complicada, existe um misticismo muito grande aí por detrás
disso que está acontecendo. Pessoas crendo em coisas estranhas demais, que nós temos certeza de que não é o Evangelho. O Evangelho não está sendo pregado ali. O Evangelho não está sendo crido ali. Eles estão pregando um outro Evangelho. Aquele Cristo que eles estão anunciando é um outro Cristo, não é o nosso Cristo, não é o nosso amado. O Deus que eles estão pregando, estão ensinando, não é o nosso Deus. Isso nós temos certeza. Então existe uma falsa religião aí já atuando no mundo e enganando muita gente. Mas isso não é o fim. Devemos lembrar, isso é o começo, é o princípio das dores. Pois bem, antes de continuarmos então aqui, a partir do verso 29, iremos então aí, vamos orar ao nosso bom Deus, pedindo que Ele nos auxilie na compreensão de Sua palavra. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão de Tua palavra. Que nós possamos, de fato, entender com clareza aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós possamos atentar para a Tua vinda. Que nós possamos, Senhor, realmente entender que esse é um assunto extremamente importante, extremamente necessário. E que nós possamos estar com os olhos atentos e os ouvidos atentos para a Tua palavra e os sinais que o Senhor tem nos dado do Seu retorno. Recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, façamos a leitura aí do verso 29 até o verso 31. Logo em seguida, a tribulação, lembrando que ele está, só relembrando aqui rapidinho, os irmãos lembram que foram 2 ou 3 perguntas aí que eles fizeram aí, né? Uma relacionada àquele período, né, quando o templo seria destruído, e outro, quando seria então o retorno do Senhor Jesus Cristo. E aí ele veio falando, né, veio estar respondendo a essas perguntas, e nem sempre é fácil a gente identificar qual das perguntas se encaixa aqui as respostas que o Senhor Jesus está dando. Mas seguindo aqui, ele falou: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Né? Então, aqui é naquele período final, né? Isso não aconteceu ainda, isso vai acontecer. A grande tribulação, a tribulação escatológica, ela ainda não aconteceu, embora muitas tribulações já tenham vindo sobre o povo de Deus, mas ainda resta essa tribulação final, da qual o Senhor Jesus falou que nunca aconteceu e jamais acontecerá. Por mais que no ano 70 trouxe grande sofrimento, não somente para os judeus, mas para o povo de Deus, uma grande perseguição. Quer dizer, a partir de 64, né, quando Nero sobe o poder, houve grande perseguição contra os nossos irmãos. Nós temos aí um livro formidável, que é o livro dos Mártires, de John Fox. Já falei com os irmãos que assim que possível nós iremos ler ele. Quem sabe quando nós finalizarmos o Catecismo de Heidelberg, né? Ou em uma outra ocasião, não sei. Mas é um livro extraordinário que nos fala um pouco, né, dos irmãos que sofreram. E nossos irmãos foram momentos difíceis. Os irmãos foram torturados cruelmente. Cruelmente. Mas ainda não era a grande tribulação escatológica da qual o Senhor Jesus se refere aqui, que nós vimos. Então ele falou: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Pois é, então é o que vai acontecer em breve, amados. Quando ele fala a questão do sol escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas caírem do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, como é que eu posso escrever? É mais ou menos, amados, o Senhor desenrolando as cortinas dos céus, tirando, limpando. É como se Deus tirasse, abrisse uma janela, assim, tirasse os céus, as cortinas fossem enroladas e nós tivesse acesso aos céus. E nós vamos ver com clareza a vinda do Senhor Jesus. Mas o texto fala, os irmãos observam aí o verso 30, então, depois disso, né, que os poderes do céu serão abalados, as cortinas serão abertas, então será revelado. Aí fala: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Pois é, Apocalipse chega a dizer, amados, que muitos vão procurar a morte, vão desejar a morte
mas a morte irá fugir deles. Imagine aí, será um momento de desespero para muitos, para muitos. Diz que as nações, os povos da terra irão se lamentar, porque não tem mais chance. A oportunidade para a salvação é aqui, entre a primeira e a segunda vinda. Nós estamos aí nesse processo aí. Então, depois que ele voltar, não tem mais acordo. Ele vem como reto juiz para julgar, para dar a sentença daqueles que não creram. Em Apocalipse, como eu falei para os irmãos, fala que eles irão desejar a morte. Olha que situação, irão desejar a morte e não irão poder morrer. Mas, lendo Mateus, Mateus 7, acho que os irmãos lembram que nem todos irão reagir dessa forma, né? Medo, assustado. Há aqueles arrogantes que irão achar que são bons demais, que são sua justiça é suficiente e vão dizer: Ah, Senhor, fizemos um monte de coisa em teu nome. Mas a resposta do mestre será: Não conheço vocês. E eles vão para o mesmo lugar que os demais, o lago de fogo, onde ali haverá choro e ranger de dentes, é sofrimento eternamente. Então, depois da grande tribulação, os céus serão desenrolados e o Senhor Jesus aparecerá. E o texto fala que ele vai vir sobre as nuvens do céu, como já nos foi dito. Os irmãos lembram que nós vimos isso em Atos, capítulo logo ali no comecinho, né? Ainda no capítulo 1 de Atos, nos falando a respeito, não lembro bem, se acho que é a partir do verso 11, nos foi dito que ele, assim como ele subiu nas nuvens, ele também irá retornar. Isso acabei de olhar aqui, irmãos. De fato, realmente é Atos capítulo 1, verso 11, onde ele fala, né, que ele em breve voltará e voltará nas nuvens, assim como ele subiu. Então aqui diz que ele virá nas nuvens, todo olho verá. E a gente viu, né, também que muitos irão enganar. Irão dizer que Cristo já veio e tudo mais, como já aconteceu na história, já marcaram até data para a vinda de Cristo e Cristo não veio, né? Então nós não devemos nos deixar se iludir com essas coisas. Qualquer coisa que surja aí, eles falam, que não esteja nas Escrituras, irmãos, nós devemos descartar sem pensar duas vezes. Nós cremos na inspiração da Bíblia e somente nela. Então ele virá nas nuvens, como o verso 30 aí diz, com poder e muita glória. O verso 31 diz: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Né? Essas trombetas aqui, a última trombeta que soará nesse período aqui também, aqui não está falando com clareza, mas os outros textos nos auxiliam, dizendo que nessa trombeta aqui, quando os anjos descer, irá então acontecer a ressurreição dos mortos. Eu relembro aos irmãos que essa ressurreição dos mortos, ela é uma ressurreição geral na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Todos irão ressuscitar, só que os crentes irão ressuscitar para a glória eterna. Os incrédulos irão ressuscitar para horror eterno. Então os anjos, irmãos, serão espalhados rapidamente pelos quatro cantos da terra, ou os quatro ventos da terra, como é descrito em Apocalipse, e vai reunir o povo de Deus, aonde tiver escolhido, na Índia, na China, na montanha, no Himalaia, no frio, no calor, aonde eles estiverem na face da terra, os anjos do Senhor irá os resgatar. Que coisa belíssima. Então, irmãos, em breve o Senhor retornará. Em breve nós estaremos com o Senhor. Então, esse foi o sermão, né, escatológico do Senhor Jesus. Ele fala a respeito do princípio das dores, que não é o fim, mas deve acontecer, são sinais necessários que aconteça. Então essa pandemia, né, essa pandemia que nós estamos vendo aí, o coronavírus, que não é a doença, não é o vírus que mais mata no mundo. Existem outros vírus que matam muito mais do que o coronavírus, mas é um vírus que tem paralisado o mundo, paralisou nosso país, tem paralisado nossa cidade, e tem de alguma forma afetado as nossas vidas. Devemos entender que esse vírus não é um acaso.
nosso Deus ele é soberano. Ele não somente permitiu, não, ele decretou. São coisas que faz parte dos planos dele. Isso tinha que acontecer, irmãos. E outras coisas serão necessárias que aconteça. Mas devemos lembrar, não é o fim, mas o começo. Nós não devemos ter medo, devemos ter fé, devemos ter confiança. Esses são sinais que nos indicam que em breve o nosso Senhor retornará. Isso deve nos alegrar. Nós não devemos baixar a cabeça, ficarmos com medo. Não, é alegres, coração alegre no Senhor, confiante, que em breve nós iremos para casa. Então ele falou do princípio das dores, isso deve acontecer. Falou a questão da grande tribulação, uma grande perseguição que irá se levantar, encabeçada pelo anticristo. Isso ainda não aconteceu, mas em breve irá acontecer. E então, depois dessa grande tribulação, então chegará o fim e ele então virá. Então, claro, aqui esse sermão é um resumo, é um assunto extremamente grande e complexo, mas o Senhor Jesus resumiu aqui, falando sobre esses pontos aqui, a vinda dele. Nós temos Apocalipse também fala, e outras partes do Novo Testamento, inclusive pelo irmão Paulo, que escreveu também falando, né, sobre alguns pontos aqui dentro desse sermão aqui, dentro desses eventos que devem acontecer. Então, os pontos são esses que nós acabamos de expor aqui. Nós já estamos vivendo nesse princípio das dores, a grande tribulação ainda não chegou, amados. Nós estamos nesse período do princípio das dores, a grande tribulação já é mais próximo do fim. E então, depois da grande tribulação, virá então o fim. Para alertar, para deixar mais evidente e chamar a atenção deles para a urgência do assunto, o Senhor Jesus então conta duas parábolas para nos ensinar a importância da vigilância. A primeira é a parábola da figueira e a outra a parábola do bom servo e do mau. Inclusive a do bom servo e do mau servo a gente já chegou a ver esses dias, né? Mas vamos rever de novo aqui. Então, relendo aí, amados, a partir do verso 32, continuando aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximos às portas. Então, ele ensinando, falou, olha, vocês sabem que quando a figueira, né, começa a florescer, começa a renovar os seus ramos, vocês sabem que isso é um sinal de que está próximo o verão. Então eles sabiam, né, pela natureza, identificar quando iria passar de uma estação para a outra. A natureza revelava, dava sinais, davam evidências do que iria vir. Então ele falou, assim como vocês sabem disso, também fiquem atentos para quando esses sinais acontecerem, vocês ficarão sabendo que o fim está próximo. Então é isso que nós devemos estar atentos. Esses sinais não é para que nós marquemos data para o retorno, mas é entender que são sinais necessários que evidenciam a vinda do Senhor, que realmente está cada vez mais próximo o fim. Em seguida ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aqui, nossa, é um texto, irmãos, que tem sido palco de discussão até os dias de hoje e muitos teólogos não têm chegado em um consenso aí. Existe uma discussão aí grande em relação a isso aqui. Mas, como eu falei para os irmãos desde o começo, o meu objetivo não é fazer uma exposição tão exaustiva assim, né? Iremos conversar de uma forma bastante resumida. Mas o que seria então isso? O verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A grande discussão é que geração é essa e que tudo isso que Jesus está falando, o que é tudo isso? Tudo isso o quê? Né? Todos esses sinais? Enfim, aí eu relembro os irmãos as perguntas que foram feitas em relação à destruição do templo. Alguns estudiosos apontam isso daqui, essa geração, para aquela geração que estava ouvindo o Senhor Jesus e sobre a destruição do templo, que aquela geração da época do Senhor Jesus, elas iriam presenciar a destruição do templo.
Uma outra resposta também que é dada é que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, é a geração em que irá presenciar esses eventos finais escatológicos aqui. Então, dando a entender que vai ser algo rápido, não vai ser algo assim tão demorado, mas que em uma geração ela iria presenciar todos esses sinais e o retorno então do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala no verso 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Só para deixar um pouco mais claro, então, esse é o meu entendimento sobre esse verso 34 aí, não passará essa geração. Eu entendo que ela pode ser aplicada nessas duas respostas que eu dei aos irmãos, se referindo à destruição do templo no ano 70, e muitos que estavam ouvindo o Senhor Jesus ali presenciaram, naquela geração da época do Senhor Jesus, estavam vivos, não todos, claro, mas porque isso aconteceu o quê? 30 anos depois apenas, né? Então, 30 anos depois dessas palavras do Senhor Jesus, então, chegou o ano 70 e a destruição do templo. E também ela pode sim ser aplicada de forma sem grandes dificuldades à geração na época escatológica que irão presenciar esses eventos aqui escatológicos e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o verso 35 fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Estão dizendo que isso aqui é algo sério e realmente vai acontecer. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então ele deixou claro, olha, isso vai acontecer. Tudo isso que eu falei para vocês, esses sinais, eles vão acontecer. Lembrando, na época do Senhor Jesus, eu falei semana passada, que falar sobre guerra, rumores de guerra, nação contra nação, tal, grande perseguição, que os discípulos deles iam se espalhar pelo mundo e seriam perseguidos e odiados pelo mundo por causa do nome dele, era algo na época absurdo de se pensar. Então Jesus, naquela época, para aquelas pessoas naquela época, Jesus não estava falando coisa com coisa, mas Jesus falou, isso vai acontecer. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso que eu estou falando para vocês vai acontecer, e de fato aconteceu. Aconteceu. Até hoje, né? Isso vem acontecendo. Essa pandemia que nós estamos vendo aí, o coronavírus, que tem alarmado o mundo inteiro, o Senhor Jesus já falou que esses sinais devem acontecer, irão acontecer. E como é que ele sabia? Que ele era Deus, né? Muito bem. E ele falou, mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então qualquer um, irmão, que apareça na internet, calculando, fazendo cálculo, Daniel isso, não sei o que, quantas semanas, assim, será tal dia, não sei o que, não acreditem, não creiam. O que o Senhor Jesus falou é que ninguém sabe, então pronto, chega. Inclusive se repete lá em Atos, né? Os discípulos, Senhor, e quando será que o Senhor vai vir? Jesus falou, isso aí não é da ossada de vocês não, né? Somente o Pai é quem sabe disso daí. Então, seguindo aqui, aí ele usou a figueira, né, para nos alertar a respeito de estarmos atentos, vigilantes, olhando os sinais, observando os sinais, atentos. A segunda vinda é algo que nós não podemos perder de vista. Temos que estar isso em nossa mente todos os dias, entendendo que em breve o Senhor retornará. E aí, então, para deixar claro essa questão, ele vai usar o exemplo da época de Noé, que é um texto muito mal entendido, né, também mal compreendido. Como eu já falei semana passada, escatologia é um assunto difícil. Muitos têm trazido mais confusão do que clareza sobre esse assunto. E esse texto aqui que nós vamos ler também, falando a respeito do arrebatamento, né? Alguns falam sobre arrebatamento secreto e tudo mais, avião caindo, essas coisas. Não é assim, não vai ser desse jeito. E nós vamos ver aqui então o exemplo de Noé, que ele então nos ensina para falar a respeito de como será mais ou menos o ambiente na época do seu retorno. Então ele disse, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. E ele fala, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como assim? Então ele compara, ele fala, olha, assim como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Filho do Homem. Ele diz que a vinda do Filho do Homem, o mundo estará de uma forma semelhante como estava nos dias de Noé. Uai, mas como assim? E ele continua explicando, ele fala, porquanto, verso 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, como era que as pessoas estavam vivendo antes do dilúvio? De forma normal.
em suas vidas, cuidando cada um do que era seu, vendo uma vida em pecado. Os irmãos lembram naquela época, né, o pecado chegou a tal ponto que Deus resolveu dar cabo, né, destruir todos. Então cada um estava fazendo aquilo que era do seu interesse. Não estavam nem aí para Deus, não estavam nem aí para o dilúvio, não estavam nem aí para Noé. A arca estava aqui pronta. As pessoas zombavam. Os irmãos lembram que no processo de construção estavam zombando de Noé. Riam de Noé. Diziam que Noé era um homem louco. Quem já se viu um negócio desse? E aqui, irmãos, é semelhante aos nossos dias. Olha a vida das pessoas. Estão preocupadas com o retorno de Cristo? Nós até já compartilhamos que muitos cristãos, infelizmente, estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. E os incrédulos? Estão nem aí para o retorno de Cristo. Então ele fala, continuando, só relendo aqui verso 8, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não, verso 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui o texto nos dá com clareza, nos chama a atenção de que eles foram pegos de surpresa. O dilúvio, quando veio, pegou eles de surpresa. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu retorno pegará as nações de surpresa. Mas os eleitos não. Por quê? Os eleitos estão atentos, estão vigilantes, atentos aos sinais, estão esperando, aguardando o retorno de Cristo. O mundo não. O mundo não está nem aí. Então, assim como na época de Noé, as pessoas foram pegas de surpresa pelas águas do dilúvio, foram esse pego de surpresa, eles foram arrebatados pelas águas do dilúvio, assim também eles serão pegos de surpresa pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. E aí, seguindo, né, verso 40, ele fala, então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí esse um será tomado, outro deixado. Eles falam que é um arrebatamento secreto, que aqui esse arrebatamento é dos salvos, né? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas como a gente viu até agora, até o verso 31, né? A gente viu sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Senhor Jesus. Ele fez um resumão assim, né? E em nenhum momento a gente viu nenhum indício de que a igreja iria ser liberta dessa grande tribulação, seria isenta desse sofrimento. Muito pelo contrário, a gente viu que o Senhor tem que vai abreviar esses dias justamente para que os eleitos sejam salvos, né? Muito bem. Então, a igreja vai sim passar pela tribulação. Então, esse um será tomado, outro deixado, não está falando de o crente será arrebatado de uma forma secreta. Não. Muito pelo contrário, os irmãos estão vendo dentro do contexto que esse um será tomado, outro deixado. Esse tomado aqui é que será pego de surpresa, né? Será arrebatado de surpresa. Será surpreendido pelo retorno do Senhor Jesus. E aí então, no verso 42, ele finaliza dizendo, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí nós devemos vigiar para não sermos pegos de surpresa. Mas os eleitos não serão surpreendidos, o mundo sim. Seguindo aí, verso 43 fala, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. E ele conclui, né, essa parábola, que é uma parábola para nos falar a respeito da vigilância, dizendo, fiquem atentos, prestem atenção, tomem cuidado. Então, nós devemos ser cautelosos, cuidadosos e atentos. Devemos olhar esses sinais e entender que é um sinal claríssimo do retorno do nosso Senhor. E só para reforçar, só para relembrar um pouquinho, não é um sinal para marcarmos data, mas é um sinal que evidencia o retorno dele. Seguindo então, irmãos, ele fala então agora da parábola do bom servo e do mau servo, né? Está dentro desse contexto escatológico aqui. Quem é, verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, são os bêbados, né? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só reforçando também alguns, e dentro dessa visão escatológica dispensacionalista, eles costumam entender que aqui está falando sobre crente e crente. Né? São dois crentes, um fiel e um crente não fiel. Não é esse o nosso entendimento. Aqui a gente vê o Senhor Jesus fazendo uma distinção, né, com clareza, aquele que crê, aquele que não crê. Ele vem falando de Noé e sua família que creram e aqueles que ficaram fora da arca, que não creram. E aqui então ele fala do servo que é bom, servo fiel, esse é o crente genuíno, e o servo mau, esse servo mau não é um crente, não é alguém que nasceu de novo. Ok? Então, irmãos, essas duas parábolas aí falando a respeito da importância da vigilância. Então, como deve ser a nossa vida aqui? Vigilante, atentos aos sinais, apercebidos do que está acontecendo e vivendo a vida que o Senhor quer que a gente viva, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando bem uns dos outros. E quando o Senhor voltar, Ele nos quer ver fazendo isso, trabalhando, cuidando. Uma coisa interessante, por que o Senhor não nos revelou o dia exato em que Ele vem? Isso é para o nosso bem, graças a Deus por isso. Porque se a gente soubesse o dia que Ele viria, pode ter certeza, irmão, nosso coração seria inclinado a só nos esforçarmos próximo ao retorno dEle. Iríamos viver uma vida relaxada, uma vida negligente. Então, como nós não sabemos o dia nem a hora, então ele fala, fique atentos, espertos, esperando o dia todo. A nossa mentalidade deve ser essa. Cristo virá em breve. Quando? Em breve. É hoje? Não sei, sei que é em breve. E nós devemos estar o tempo todo aguardando o seu retorno e nos preparando para isso. Então foi muito sábio da parte do nosso Deus não nos revelar o dia, graças a Deus por isso, porque nosso coração com certeza seria inclinado a sermos negligentes, Então, porque nós não sabemos o dia nem a hora, devemos então vigiar, devemos olhar para esses sinais e compreender que em breve o Senhor retornará. Bom, muito bem, mas em resumo é isso. Está aí então o sermão escatológico. Eu irei disponibilizar no grupo também, junto com essa gravação, um breve esboço, não é nada exaustivo, apenas um esboçozinho para que os irmãos, para que possam auxiliar os irmãos na leitura, quando os irmãos estiverem relendo, né, o capítulo 24 de Mateus. Então, irmãos, oremos ao nosso bom Deus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Evangelho, que o Senhor tem nos abençoado de forma tão grande, tão rica. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós realmente precisamos. Te louvamos. Mesmo em dias de crise que nós estamos passando, o Senhor tem nos confortado. O Senhor tem aquecido as nossas almas. Que o Senhor nos auxilie cada vez mais. Amado Deus, oramos para o Teu retorno, que o Senhor retorne em breve, que o Senhor nos use como ferramentas para que possamos espalhar o Evangelho em todo o mundo, que nós possamos, com a pregação do Evangelho, estarmos adiantando o Teu retorno. Amado Deus, usa-nos de forma poderosa em Tuas mãos. Senhor, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.